Nós estamos nesse propósito aqui do mês da experiência com Deus, e hoje eu quero falar contigo que para você ter experiências com Deus, você não pode fugir dos desafios que vão surgir no nosso caminho, diante de nós. Às vezes Deus pode nos levar para um caminho que vamos ter desafios, vamos ter batalhas, lutas para enfrentar naquele caminho, e eu não posso fugir dos desafios, porque se eu fugir, eu acabei perdendo de ter uma grande experiência com Deus naquele caminho que Ele estava me guiando. No livro de Atos, capítulo 16, nós vamos falar sobre um homem chamado Paulo. Você já deve ter ouvido falar dele. Estava acompanhando ele numa missão outro discípulo do Senhor chamado Silas, e eles tinham cartas, porque eles estavam indo confirmar as igrejas. Paulo e Barnabé haviam levado cartas às igrejas, mostrando que a igreja do Novo Testamento tem coisas do Antigo e da lei de Moisés que ela não precisa mais praticar. Está tudo escrito ali em Atos capítulo 15. Aí o Barnabé vai para um lado, o Paulo para o outro, e o Paulo leva o Silas. Eles estão numa determinada cidade ali, e eles vão buscar um local para oração. Acabaram de ganhar uma família para Jesus, e eles estão num local para oração. Naquele local aparece uma jovem que tem um espírito maligno. Paulo expulsa o demônio dela. Paulo jamais imaginava que a vida dele ia dar uma virada de uma hora para outra, porque o plano do apóstolo Paulo era um, mas agora o que Deus queria fazer era outro. Deus tinha um propósito, usou o Paulo para salvar a família da Lídia, e queria usar o Paulo para salvar um homem que era o carcereiro, que cuidava dos presos e do presídio ali. Agora, como que o Paulo chegaria até ele? Deus deu um jeito, botou o Paulo lá dentro, para que o Paulo desse um bom testemunho, salvasse aquele homem. E é isso que eu quero falar contigo. O Paulo não foge, o Paulo não murmura, o Paulo não desanima, e naquela prisão, o Paulo teve uma grande experiência com quem? Com Deus. Então, se eu quero ter experiências com Deus na minha vida, eu não posso fugir dos desafios que vão acontecer, das lutas que vão vir, dos obstáculos, das batalhas. Às vezes Deus vai nos prensar, vai nos amassar, às vezes Deus pode permitir que a gente seja humilhado, injustiçado. Tudo isso é um processo. Pastor, Deus está me quebrando, me fazendo em pedaços. Glória a Deus. Não é fácil às vezes Deus ir quebrando e fazendo você em pedaços, mas se Deus está quebrando você, Ele tem um propósito. Se Ele está quebrando o vaso velho, é porque Ele vai fazer o quê? O vaso novo. Agora eu não posso fugir. O problema dos cristãos é que eles têm mania de fugir do que eles não entendem, do que eles não sabem, daquilo que foge do nosso controle, mas pode fugir do nosso, mas nunca vai fugir do controle de quem? De Deus. Então confie em Deus. Eu não sei que fase você está vivendo, que momento você está vivendo, o que está acontecendo, mas eu não posso fugir do caminho que Deus está me colocando, da missão que Ele está me entregando. Às vezes Deus quer que você salve uma alma, às vezes no trabalho as coisas estão ficando difíceis, mas Deus quer usar isso para que você testemunhe para um colega, seja o casamento. Não fuja. Se nós fugirmos, nós não vamos crescer, porque todo crescimento é um desafio. Quem quer crescer, Deus vai desafiar você, tirando você da zona de conforto. Toda experiência com Deus é um desafio. Às vezes a pessoa diz: pastor, eu tive uma experiência. Qual experiência você teve? Fiquei curado. Mas para ela ficar curada, pelo que ela passou primeiro? Ficou doente. Mas a cura foi uma experiência com quem? A fé da pessoa. Então toda experiência com Deus vai ser um desafio. E se eu quero ter experiência, eu quero crescer, eu quero conhecer Deus, eu quero subir de nível na minha fé, na minha vida espiritual, eu tenho que saber que eu vou passar por desafios. Só que eu tenho que ir firme até o fim, não desanimar, não desistir, por mais que a pressão seja forte. Às vezes, pastor, estou numa confusão de pensamentos. Permaneça. Atos capítulo 16, vamos lá comigo, começando no verso 16, que o Paulo vai ir para a oração, e aqui eu faço um resumo e entro quando ele foi preso. 16 diz assim, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, o que diz a nossa Bíblia? Ela dava grande lucro para quem, queridos? Aos seus senhores. Agora eu vou resumir o texto para a gente entrar no momento que ele é preso. Aí a Bíblia diz que ela fez isso por muitos dias, estava lá tentando atrapalhar, impedir o momento do Paulo, dos discípulos e das pessoas que estavam se reunindo com ele para a oração. Paulo se volta para ela, faz uma oração, expulsa o demônio dela, ou seja, Paulo fez o bem. Olha como são os desafios que Deus coloca no nosso caminho. Paulo não fez nada de errado. Ele é um cidadão romano, ele é preso sem defesa, sem julgamento,
Ele foi machucado, porque feriram ele, rasgaram as vestes dele, chicotearam, bateram nele no Silas. Olha só, ele é jogado numa prisão como um criminoso. Olha só o que ele está passando. Isso é uma missão. Tem coisas que a gente vai passar que às vezes a gente não entende, mas Deus tem um propósito. Quem é que quer ter uma experiência com Deus? Não fuja dos desafios. Não fuja do que Deus vai colocar no nosso caminho, na nossa frente. Se eu quero ter experiência, eu tenho que permanecer firme. Deus sabe o que está fazendo, eu tenho que confiar nele. Pastor, mas eu não estou entendendo mais nada. É assim, Deus muda os planos, e às vezes Deus muda os teus planos, porque às vezes eu tenho um plano, mas Deus tem o quê? Outro. E o que eu tenho que fazer é confiar. Parar de desanimar, desistir. Paulo podia ter se revoltado, brigado com todo mundo. Não é isso que eu tenho que fazer. Paulo tinha um plano, mas Deus tinha o quê? Outro. Quer ter uma experiência com Deus, vai ter que confiar no Senhor. Porque às vezes vamos passar por situações e por momentos que nós não vamos entender por que Deus está deixando tudo isso. O que Paulo fez de errado? Nada. Agora vai para o 22, quando eles prendem o Paulo. E a multidão se levantou unida contra eles, e todo mundo se levantou contra o Paulo. Fizeram o quê? E os magistrados rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com o quê? Com vara. O que o Paulo fez para isso? Nada. Olha que tristeza. Mas eu tenho que confiar em Deus. Por que o Senhor está permitindo? Deus, eu não estou entendendo, mas vou confiar em Ti. E às vezes nós estamos passando também por situações que nós não estamos entendendo. Que loucura! A vida do Paulo virou de uma hora para outra. Para tanto, Deus permitiu ele ser injustiçado, ele ser preso, permitiu ele ser tratado como um criminoso. Deus permitiu que ele fosse até ferido. Foi uma experiência que o Paulo teve grandiosa com Deus. 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão e mandaram ao carcereiro que os guardasse com segurança. Olha o que diz: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés aonde? No tronco, como se eles fossem pessoas muito perigosas, e eles não eram. Agora Deus sabe o que ele está fazendo. O que o Paulo vai fazer agora? O que você tem que observar é que o Paulo não reclama, o Paulo não murmura, o Paulo não questiona, e talvez é o que a maioria de nós fazemos. Quando as coisas não saem como você quer, às vezes a pessoa começa a reclamar, murmurar, questionar, brigar com Deus, brigar com todo mundo, se revoltar, e a maioria dos cristãos vai pedir para sair. Vai dizer: Deus, não aguento mais. Não, eu vou desanimar, chutar o balde, eu vou largar tudo. Fique firme. Você não quer ter uma experiência com Deus? Quem quer ter experiência com Deus? Você vai ter que ser um cristão de fibra, mas você vai crescer, porque depois dessas experiências, a sua fé, ela não vai mais ser a mesma. E olha o que o Paulo fez. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a quem, pessoal? Estavam louvando a Deus. Você não vê o Paulo reclamar, você não vê o Paulo murmurar. Essas missões especiais, Deus não pode dar para qualquer um, porque a maioria é reclamão. A maioria, qualquer coisa, está fazendo corpo mole, tirando o corpo fora e reclamando. Você viu o Paulo reclamar? Não sei o que você está passando, pare de reclamar. Comece a orar, louvar a Deus. E Deus, o Senhor sabe o que está fazendo. E se o que o Senhor está fazendo é para o meu crescimento, eis-me aqui. Não importa pelo que eu vou passar, se o Senhor vai ter que me amassar, se o Senhor vai estar me quebrando. E não é fácil ser amassado, quebrado, pressionado. Deus está fazendo uma obra e nos transformando. Toda a experiência nos faz crescer. Quem quer crescer vai passar por uma experiência. É fácil? Não, não é fácil. Às vezes é uma fase difícil da vida, mas eu vou ficar firme. E perto da meia-noite eles oravam, cantavam hinos a Deus. Outros presos faziam o quê? Tem sempre alguém te observando, cuidando do seu testemunho, vendo o que você vai fazer diante de cada situação. E o apóstolo Paulo, mesmo numa situação injusta, ele deu um bom testemunho. Você tem que ser um verdadeiro servo, dar um bom testemunho, não reclamar de nada, andar com Deus, confiar no que Deus está fazendo. Às vezes o teu plano é um, e o plano de Deus é completamente outro. Agora vamos lá. E de repente sobreveio um tão grande, o que, queridos? Terremoto. Então Deus mostrou que estava com Paulo. Olha a experiência que ele vai ter. Que os alicerces do cárcere se moveram. O que diz a Bíblia? Se abriram todas, não foi só a cela do Paulo, de todo mundo, todas as portas, e foram soltas as prisões de quem? De todo mundo. Todos os presos tiveram a sua cela aberta. As portas das prisões de todos eles ficaram abertas, só que o Paulo não deixou ninguém fugir. Aí diz aqui o 27, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro tirou a espada e quis matar, porque a regra naquela época ele seria punido pelos presos terem fugido. Ele poderia pagar até com a vida. Então olha o que diz, e ele quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. 28, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo:
não te faças nenhum mal, que todos aqui... Olha que bonito, Paulo não fugiu, porque o cristão não foge dos desafios. Se você quer ter experiência com Deus, pare de fugir dos desafios, pare de ficar reclamando, pare de ficar murmurando, pare de ficar enchendo o ouvido dos outros com as suas reclamações. Seja de Deus, ore, louve, continue firme, busque e agradeça a Deus. Amém? Nada de reclamar, nada de ficar reclamando. Paulo não estava, e ele ficou firme, ele não fugiu. O cristão não foge. Agora, pastor, mas a porta abriu. Eu sei que a porta abriu. Paulo deve ter orado para Deus fazer alguma coisa, eu sei. Mas o cristão, ele age por princípio. Ele age pela palavra, não pela emoção, pela vontade dele. Se o Paulo sai correndo por aquela porta, o Paulo sai fugindo, uma vida teria se perdido, que é o carcereiro. Seu mau testemunho pode fazer alguém se perder. Às vezes você desistir pode fazer alguém se perder, porque muitas vezes Deus queria que através daquela missão a gente salvasse alguém. Talvez tenha uma alma que seria salva se a gente continuasse firme. Pare de desistir. Deus teria que usar outra pessoa e não mais o Paulo se ele desistisse. Quantos discípulos Deus tinha? Vários, irmãos. Você lê a Bíblia, quantos apóstolos Jesus tinha? Vários, mas Deus não pôde usar nenhum deles, porque talvez, não sei se eles iriam até o fim ou se eles iriam reclamar. Paulo ficou firme, não reclamou, as portas se abriram, Paulo não deixou ninguém fugir, porque o crente é assim, ele não vai fazer coisas erradas, não vai deixar que os outros façam coisas erradas. Paulo segurou todo mundo, pessoal, ninguém vai fugir aqui não. Falou para o carcereiro, olha, ninguém fugiu, todos estamos aqui. O carcereiro deve ter pensado, esse preso é diferente. Se fosse qualquer outro preso, a porta abriu, já teria fugido, esse é diferente. Aí ele chega para o Paulo e agora respeita o Paulo. Paulo vai salvar ele e a família, vamos lá? Aí diz aqui, o versículo 19, e pedindo luz, o carcereiro soltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante o Paulo e o Silas e disse, tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para mim? Olha o testemunho que o Paulo deu para ele, olha a experiência que o Paulo teve. Mesmo que você passe por algo que você não está entendendo, não reclame, louve a Deus. Tem muita gente observando para ver qual vai ser a tua atitude nesse momento difícil. Experiências com Deus, normalmente elas não são fáceis. Normalmente é Deus intervindo no momento difícil que estamos passando. A pessoa que diz, eu quero ter uma experiência com Deus, normalmente nós vamos ter que nos preparar para um momento que difícil. Porque normalmente é Deus intervindo em algum momento que nós não temos mais força ou o que fazer. Aí diz aqui, ó, e ele diz, versículo 30, tirando para fora, diz, que é necessário fazer para me salvar? E ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua. Você sabe, depois o Paulo vai lá, prega para ele, salva ele e a casa dele. Agora, se o Paulo tivesse fugido, o carcereiro teria morrido, essa alma teria se perdido, a missão que Deus deu para o Paulo teria sido uma missão fracassada. Então a primeira lição, pare de fugir do que você não entende, do que você não compreende, pare de reclamar, pare de ficar enchendo os ouvidos dos outros com as suas reclamações, seja como Paulo e Silas, mesmo na hora difícil, nós não vamos reclamar de nada, nós vamos orar e louvar a quem? É esse crente que você tem que ser. Ou você é um crente que foge, só sabe reclamar, sabe, um crente mimimi, não aguenta nada, qualquer coisa desiste. Deus não te chamou para isso. Deus chamou para você ser um crente firme. Eu confio no Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo, e às vezes Deus está permitindo você passar por coisas maiores do que o Paulo passou. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus quer transformar você. Às vezes Deus está te quebrando, está te amassando, te transformando, e às vezes Deus está fazendo você em pedaços. Por que Deus está fazendo isso? Porque Ele quer transformar você numa pessoa melhor. Toda experiência vai me levar a um crescimento, não fuja. A gente tem mania de fugir do que não compreende, do que não entende, desistir, de pedir para sair, desanimar. Está difícil no trabalho, eu vou pedir demissão, vou começar no outro. Está difícil no casamento, eu vou largar o casamento. Esse filho está difícil, eu vou abandonar ele. Nós temos a mania de ir pelo caminho mais fácil, mas nem sempre Deus quer que eu vá pelo mais fácil. Você tem um plano e às vezes Deus tem outro. Fique firme. Olha o que Jesus vai falar, João capítulo 12, vamos para frente comigo? Então não fuja dos desafios. Quem é que vai ficar firme? Diga amém. Você está passando por um desafio? Não fuja, continue firme, busque força no Senhor, peça para Deus sabedoria para vencer essa batalha, mas não olhe para trás, não desista. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu vim aqui dizer para você não fugir, não desistir. Mesmo que a sua vida esteja uma loucura como a do Paulo, que de uma hora para outra virou, eles eram fiéis, virou. Foi injustiçado, machucado, preso, tratado, mas ele ficou firme.
Você não vê ele reclamando, murmurando para ninguém. Você vê ele firme ali, ele e o Silas, e ainda começaram a orar e louvar quem? E tiveram uma experiência. Você quer ter uma experiência? Não fuja dos desafios, não fuja dos problemas. Eu não sei o que você está passando, qual área da sua vida, com familiar, você pessoalmente, não fuja. João 12, olha o que Jesus vai falar para nós, vamos ler no versículo 27. Jesus vai nos dar um exemplo disso, que nós não devemos fugir dos desafios, que Deus sabe o que Ele está fazendo. Tem situações que nós temos que passar. Se eu quero ter uma experiência com Deus, eu preciso ir até o fim, não posso desanimar. Imagina quantos presos se converteram depois da oração do Paulo, depois do terremoto, depois do Paulo não fugir, porque em não fugir, ele deu um grande testemunho para todo mundo, porque toda pessoa normal, com a porta da cela abrindo, a primeira coisa que faria é fugir, e o Paulo não fugiu, ele deu um testemunho. Você imagina quantos presos será que não se converteram, não tiveram um encontro ali? Paulo chega a falar de um homem chamado Onésimo, que ele ganhou numa prisão, quando Paulo estava preso. Aí diz aqui, não sei se foi nessa, João 12, 27, vamos ler todo mundo junto? Agora, olha o que Jesus disse, leia comigo, a minha alma está o que, queridos? E tem fases que a gente fica assim, parece que meio confuso, cheio de pensamentos, sabe, de decisões, eu vou, não vou, saio, não saio, largo tudo, não largo tudo, chuto o balde, não chuto, desanimo, não desanimo, meu Deus, não faça nada. A pior coisa é tomar uma decisão, uma atitude quando você está confuso, que não é certeza, e o que não é certeza não veio de Deus, pode ter vindo de você, da sua emoção, de qualquer coisa. Então não faça nada, espere, confia no Senhor, acredita nele. Pastor, é difícil? Claro que é difícil, Deus quebrar a gente, Deus amassar, Deus pressionar, às vezes Deus bota a gente na prensa, irmão. Como é que você faz o azeite? Você tem que pegar a azeitona e fazer o que com ela? Prensar, mas sai algo muito mais valoroso. Depois dessa experiência você vai ver que você vai mudar, você vai crescer. Como é que a gente faz antigamente? Como que eles faziam o suco da uva? Você tinha que pegar a uva e fazer o quê? Pisar nela, irmão. Então Deus às vezes está fazendo tudo isso, e essa experiência é para a gente crescer, não é para desanimar, é para tirar o melhor de você. Se você pegar o cacho da uva, ele tem um valor, agora transforma em suco, o que vai acontecer com o valor? Vai aumentar. Agora vamos lá, segue comigo. Agora a minha alma, como é que ela está? Perturbada. Aí Jesus está falando isso aqui, e o que direi eu? Jesus está dizendo, o que eu vou pedir para Deus? Eu não estou entendendo. Aí eu vou fugir, vou desanimar, vou desistir? Olha o que ele disse, Pai, salva-me do quê? É essa oração que eu vou fazer? Para Deus me tirar? Uma oração de quem quer desistir? Uma oração de quem quer fugir? Uma oração de quem quer largar tudo? Olha para o irmão do lado e diga, pare de fugir. Amém? Porque às vezes a nossa oração é essa, ai Deus, socorro, não aguento mais. Sabe a chorumela? Deus, está difícil. Não, irmão, ore e diga, me dê força, o Senhor é comigo, amém? Eu vou vencer, o Senhor sabe o que está fazendo, e às vezes Deus está permitindo você ser amassado, você ser pisado. Deus tem um propósito, mesmo que agora você não entenda. O que eu tenho que fazer é confiar em Deus, porque tudo que Deus faz é para o nosso bem. Os planos dele são maiores. Você tem um plano, Deus tem outro, e Ele sabe o que Ele está fazendo. Então não reclame. Eu não vi o Paulo nem um minuto reclamar dentro daquela célula. Você leu o Paulo reclamando? Não, ele estava orando e louvando a quem? Experiências com Deus não são fáceis, mas elas nos farão crescer. Depois da experiência, a sua fé não vai ser mais a mesma. Continue firme. Pastor, eu peguei o exame, apareceu que eu tenho a doença tal. Não reclame, Senhor. O Senhor é comigo, eu vou ficar curado. Jamais reclame. Pastor, está tudo difícil na minha vida financeira. Não reclame. Louve a Deus, coloque diante dele e diga, a Deus, eu vou ter uma experiência contigo, eu vou ver que o Senhor é poderoso. Aí Jesus diz, o que eu vou orar? Pedir para o Pai me tirar dessa? Pai, salva-me dessa hora, é isso que eu vou pedir? Para desistir, para parar tudo? Não, a missão de Jesus era morrer na cruz. Olha o final do versículo, mas para isso eu vim a esta... Então Jesus está dizendo, é para isso que eu vim, essa é a minha missão, é para isso que Deus me chamou. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não vou pedir para sair, eu não vou desistir. Jesus está dizendo, eu não vou desanimar, por mais difícil que seja, busca força no Senhor. Vai ser uma experiência que você vai ter, e toda experiência nos transforma, e é para isso que essa experiência veio.
Não é para você desanimar, não é para você parar, não é para você olhar para trás, é para você ser transformado, é para você crescer. Toda experiência nos transforma. E Jesus disse: eu não vou pedir para sair, porque é para isso que eu vim. Em outras palavras, Jesus está dizendo: tem situações das quais não devemos fugir. Tem situações que Deus quer que você enfrente. Deus às vezes nos quebra, às vezes Deus nos amassa, às vezes Deus nos pressiona, às vezes Deus prensa a gente, às vezes Deus nos humilha, às vezes Deus permite que a gente seja injustiçado. Eu não sei o que você está passando, mas não é para fugir. Vamos em Gênesis 32, eu vou te mostrar um homem que também tinha um desafio no caminho que Deus mandou ele seguir, e ele estava pronto para fugir desse desafio, só que Deus vai lá e não deixa ele fugir. Gênesis capítulo 32, início da Bíblia, bem no começo. Então, quem quer ter uma experiência com Deus não pode fazer o quê? Não pode fugir, isso aí. Você não pode fugir das lutas, não pode fugir dos problemas. Está na hora de se levantar uma geração de cristãos de verdade, cristão que não fica reclamando de qualquer coisa, cristão que não desanima por qualquer situação. Está na hora de você fazer parte dessa geração dos verdadeiros cristãos que vão até o fim. Olha os heróis da fé, os homens foram enforcados, foram crucificados de cabeça para baixo, foram cerrados no meio, mas nenhum desistiu. E você, qualquer coisa já está fazendo beicinho. Olha para o irmão e diga: ainda bem que não é tu. Qualquer coisa já está fazendo beicinho, irmão. O pastor me tirou daqui, me botou lá, não me botou em tal coisa, fez tanto, estava na igreja, o irmão não me olhou, o outro não me cumprimentou, o outro falou. Qualquer coisa está fazendo beicinho, irmão. Está na hora da gente ser essa geração daqueles cristãos firmes. Eles foram cerrados no meio e não negaram Jesus. Foram jogados dentro de como se fosse uma piscina, assim, um tacho de azeite fervendo, e morriam desse jeito, mas não negavam quem? Outros foram queimados. Que tipo de crente você é? Está com a unha cravada, já não sai mais de casa? Vamos lá, Gênesis 32, quem achou, diga amém. Qualquer coisa a pessoa já está reclamando, fazendo bem, isso parece uma criança. Está na hora da gente ser esses cristãos de fibra. Quem é que vai ser de fibra aí, diga amém. Esses heróis da fé, mas podem queimar a gente vivo, a gente não nega Jesus. Você não desiste da batalha, você vai até o fim, você luta. É esse tipo de crente que nós temos que ser. Às vezes o que você está enfrentando é nada perto do que esses homens enfrentaram, esses heróis da fé. Gênesis 32 vai falar de um homem chamado Jacó. Quem é que lembra do Jacó? O que aconteceu com Jacó, queridos? O Jacó, ele tinha um irmão chamado Esaú. Num dia que o irmão estava cansado após uma caça, o Jacó fez um guisado, uma lentilha, e trocou pela primogenitura. O irmão vendeu. Passou um tempo, chegou um momento que o pai tinha que dar a bênção para os filhos. Jacó comprou a primogenitura. Chegou a hora de receber a bênção. Aí dá uma discussão, porque o primogênito tinha o direito de ser abençoado. Mas o primogênito era o Esaú, mas o Esaú tinha vendido o quê? A primogenitura. Aí o Jacó foi lá, trocou as vestes, pegou a bênção do irmão dele para ele. O irmão queria matar ele, ficou com raiva. Jacó fugiu. Olha o Jacó fugindo. Foi para a casa do Labão, ficou muitos anos na casa do tio, teve que trabalhar 14 para casar com a filha que ele queria. O tio também enganou ele. Só que chega um dia que Deus diz: Jacó, pode voltar para a tua casa. Volta lá. O anjo aparece e fala: então é Deus que está mandando ele por um caminho. Nem sempre o caminho que Deus nos manda aí é fácil. Às vezes o caminho que Deus tem para nós, ele tem desafios. Mas todo desafio não é para você desistir, é para você crescer. O desafio não é para parar você, é para fazer você crescer. Quando chega um desafio que a gente diz: puxa, eu não tenho mais o que fazer diante disso, então é hora de crescer. Porque se eu não tenho mais o que fazer, é porque o nível que eu estou não é mais suficiente para a próxima fase. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que crescer. E todo desafio vem para a gente crescer. Não fuja, quer ter experiência com Deus? Não seja um fujão, seja um crente que vai até o fim, que não vai parar, nada vai segurar você. Seja uma pessoa realmente de fé. Aí o anjo manda ele voltar. Quando ele tem que voltar, quem é que está no caminho dele? O irmão dele, chamado Esaú, com um grande exército. E ele manda até um presente na frente e manda um mensageiro para ver se o caminho é de paz. O irmão não responde, o mensageiro volta dizendo que ele tem um exército grande. Jacó já começa a tremer as pernas, pensar: meu Deus, vou morrer, minhas mulheres vão morrer, meus filhos vão morrer. Então o Jacó faz o que ele sempre soube fazer. O que o Jacó fazia? Fugia. Quando ele tinha um desafio, ele fugia. Como é que ele saiu da casa do tio?
fugindo. Deus mandou, volta. Mas Deus não mandou ele voltar fugindo. Deus mandou ele voltar, tinha um jeito certo de conversar, de acertar. Se Deus falou, ia dar certo, mas ele voltou fugindo. Essa era a mania do Jacó, de tudo ele fugia. Sabe que às vezes você é um crente faz anos, mas ainda você tem um Jacó dentro de você. Às vezes você tem essa mania de fazer o quê? Fugir. De todo desafio você tem um jeito de fugir. Você dá o seu jeito para conseguir as coisas e não deixa Deus agir. Você faz do seu jeito as coisas e tem mania de fugir. Você tem que parar de ser esse Jacó. Vai ter um dia que você vai ter que falar com Deus, buscar Deus de verdade. Deus, chega, acabou, eu não quero mais ser o Jacó. E o Jacó queria fugir. Então ele dividiu o grupo dele em 2 bandos. Ele tinha 2 esposas, 2 concubinas. Dividiu os filhos, dividiu o gado, dividiu os soldados, porque ele pensou, vou fugir. Se o meu irmão atacar esse bando, o outro foge. Se atacar esse, o outro sobrevive. Pelo menos alguém sobrevive. E ele fez todo mundo passar e ficou para trás, porque ele queria falar com Deus sobre a fuga. E olha o que Deus vai fazer. Às vezes você tem um plano e Deus tem o quê? Às vezes Deus tem outro completamente diferente do que você tem imaginado. E levantando-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as 2 servas, 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou, fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que ele tinha. Jacó, porém, como é que ele ficou, queridos? Só. Ele ficou sozinho, então é o momento dele de orar. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, o anjo, que era esse varão, tocou na juntura da coxa, deslocou a juntura da coxa, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. E disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas chamarás o quê? Tem que ter um dia que tem que ter uma mudança na nossa vida, que eu vou deixar de ser aquele crente fujão, e vou me tornar aquele crente que vou até o fim, que vou lutar, que vou batalhar. Agora vamos lá. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse, me peço-te a saber o teu nome. Gênesis 32, 29. E diz, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar. Como é que ele chamou? Peniel. Porque dizia, tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi o quê? Salve. Tem que ter o dia do encontro, da transformação, que nós mudamos, viramos outra pessoa. E saiu o sol. Quando Jacó passou a Peniel, todo mundo pega uma caneta, marque isso aí agora na sua Bíblia, anote, veja o que está escrito. Ele manquejava do que, queridos? Não ouvi do que? Ele manquejava. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Por que ele ficou para trás? Porque ele queria que Deus abençoasse a fuga. Às vezes você quer que Deus abençoe o que Deus não quer fazer na sua vida. E Deus não vai abençoar o que Ele não quer fazer na sua vida. Ele queria fugir. Deus queria que ele fugisse? Deus não vai abençoar o que Ele não quer fazer. Às vezes você tem um plano, mas Deus tem outro. Pare de ser um fujão. E daí quando Jacó volta, está lá as 2 mulheres, os 2 grupos de filhos, de gado, de todo mundo aqui, só aguardando ele, porque eles estavam preparados para fazer o quê? Como diz o gaúcho, deitar o cabelo. Quem já ouviu falar dessa? Eles estavam prontos para fugir. Aí você imagina, daqui a pouco chega o Jacó, e como é que o Jacó está? Coxa, irmão, não consegue mexer essa perna, que ela está com problema. Olha só, quando as mulheres vêm aqui, elas devem ficar desesperadas. Como que nós vamos fugir? Com o homem coxo? Coxo, como é que ele vai correr, irmão? Ele consegue correr? Então o irmão iria alcançar. O que Deus estava mostrando para o Jacó? Que ele não tinha que fugir. Que o plano dele era uma coisa, o de Deus era outra. Que Deus não iria abençoar o que ele queria, mas Deus iria abençoar o que Deus quer fazer. Não fuja. Ele queria fugir do irmão mais uma vez. Tem coisas na vida das quais a gente não tem que fugir. A gente tem que parar, acertar aquilo, resolver aquilo e parar de fugir. Às vezes a gente está sempre fugindo dos desafios, sempre fugindo dos problemas, sempre fugindo das situações difíceis. E é por isso que até hoje você é um Jacó. Você está anos na igreja, mas não tem aquele tão bom testemunho que poderia ter. Porque você não enfrenta, não passa pelo desafio. E são os desafios, as experiências que vão transformar você, que vão moldar você e que vão fazer você se tornar uma outra pessoa. Amém? Então eu não posso fugir desses desafios, dessas obras que Deus está colocando no meu caminho para trabalhar em nós. Eu não sei o que Deus está fazendo contigo. Às vezes Deus está te amassando, está te quebrando. Às vezes Deus pode estar te humilhando. Eu não sei o que Deus está fazendo. Às vezes Deus pode estar te prensando, pode estar fazendo qualquer coisa. É Deus.
eu tenho que fazer agora é confiar. Quem quer ter experiência com Deus não pode fazer o quê? Fugir. Deus deu uma missão difícil para o Paulo, ele não fugiu. Deus queria que o Jacó enfrentasse o passado dele, que era o irmão, coisa que ele tinha que resolver. Ele queria fugir. Deus teve que deslocar a coxa dele, para ele não conseguir caminhar mais do mesmo jeito. E ele não conseguiu fugir. Tanto é que se acertou com o irmão, se abraçou com o irmão e deu tudo certo. A partir dali ele virou um novo homem. Pare de fugir dos desafios. Tem coisas pelas quais nós temos que enfrentar, temos que passar. Mesmo que agora eu não entenda, o que eu vou fazer é confiar em Deus, porque eu sei que tudo que Deus está fazendo é para o nosso bem. E Deus sabe fazer a obra. Deixa Ele trabalhar você, deixa Ele te transformar, deixa Ele fazer você virar uma outra pessoa. Quer ter experiências com Deus? Não fuja dos desafios. Não seja um crente que qualquer coisa você já está de beiço. Seja um crente de fé. Seja um crente de fibra, seja um crente que vai até o fim. Não importa o que vai acontecer, você vai confiar firme, você vai continuar firme, porque você confia que a sua vida, o seu caminho, o seu futuro pertencem a Deus. Vamos ficar de pé para orar. E não vamos fugir, amém? Olá para você que está agora aí no meu canal. Olha, é um prazer ter você. Eu sou o pastor Luiz Vargas, você está aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você puder, curta, comente, compartilhe esse vídeo com alguém para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Espero que esse vídeo tenha falado com você. Manda para 5 amigos, para pessoas que precisam ouvir essa mensagem e serem abençoados também.